Bom, pessoal, boa tarde, né? Nós temos hoje colega do ITA, né? Lourenço Alves Pereira Júnior. Ele é professor do ITA, né? Ele é coordenador do Laboratório de Defesa Cibernética e Controle e Comando, né? Ele é especialista em segurança de sistemas, né? O foco dele é desenvolver soluções, né? Para defesa, proteções contra ameaças persistentes e avançadas, né? A ênfase do trabalho dele é pesquisa e inovação, e ele supervisiona trabalhos na área ah, limites, né, de tecnologia avançadas, né? Ele tem bastante ligações com indústria e área militar, trabalhando na área de defesa cibernética e infraestrutura crítica, né, no Brasil. E também foi General Chair, né, do SBSEG 2024 e já também foi chair de alguns workshops no SBRC e SBSEG. Lourenço, mais uma vez, muito obrigado. Por favor, pode prosseguir. Perfeito. Eu que agradeço demais, VJ. VJ, Rafael. A gente está aqui do lado, né? Vizinho aqui, todo. Exato. E fico muito feliz pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho. Todo mundo que está aí na audiência, boa tarde. Sejam bem-vindos. Acho que a gente já pode começar, VJ. Como é que tá? Sim, por favor. Tá bom. Tranquilo. Então, beleza. Pessoal, então, essa é uma palestra sobre o Wi-Fi e o que a gente pode fazer além disso. É uma série de pesquisas que a gente já vem fazendo aqui, desenvolvendo aqui no ITA por volta de 2 anos, e a gente está com alguns resultados bem interessantes assim, são bem motivadores, né? Ponto talvez que é legal falar, né? É que de repente para o INPE pode ser interessante para a proteção das infraestruturas que o INPE tem, né? Então imagina que você tem um ambiente como se fosse de IoT, você tem alguma conectividade ali. Se essa conectividade é com Wi-Fi, você pode implementar um mecanismo de proteção e assim você detectar que tem alguma pessoa tentando fazer alguma uma perturbação ali na rede local, né? Talvez pode ser um viés interessante da gente pensar aqui, mas obviamente sem limitar, né? Então a gente pensa em Wi-Fi de uma forma mais ampla, né? Bom, então eu vou passar um pouquinho sobre contextualização, como que a gente chegou nessa ideia, como que a gente fez isso. Isso é muito importante também, principalmente um programa de pós-graduação, porque você está no mestrado, você está no doutorado agora, de repente você está dando alguns passos e durante esses passos você começa a vislumbrar uma outra janela de pesquisa, novas oportunidades. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Então a nossa contextualização serve muito, vai muito nesse sentido, né? Depois falar sobre o Wi-Fi CSI, a detecção antecipada, né? Então, uma visão de proteção, depois uma visão de autenticação e, por fim, as considerações finais que a gente tem ali, né? Pessoal, eu sou computeiro aí, raiz, né? Então, não apareceu aqui, mas fiz curso técnico, bacharelado, mestrado e doutorado em ciência da computação. Trabalhei, tenho algumas experiências na indústria e sou professor desde 2011. Vim aqui para o ITA em 2018 e desde então minha vida é pensar em cibersegurança, pensar em assuntos aí que são relevantes do ponto de vista nacional, são aplicações importantes aí para a gente, né? Trabalho muito com a SBC, no Comitê Gestor de Cibersegurança e também, recentemente, a gente pegou e organizou, né, o SBSEG aqui em São José dos Campos. Meus amigos, a história começa na pandemia. Olha só que coisa interessante, né? Na pandemia, a gente percebeu o seguinte: a gente percebeu o relaxamento das políticas de cibersegurança. Então vamos lá. O que eu falar aqui, vocês vão pensar que é um cara de cibersegurança, que está pensando em cibersegurança, que está pensando em sistemas operacionais, que está pensando em rede, em redes de computadores, está pensando em infraestrutura crítica e assim por diante. Beleza. Estamos lá na pandemia e a gente vê o relaxamento, então, das políticas de segurança. Então, você pensa numa empresa e ela tem um hardware específico, ela tem política de segurança específica. Na pandemia, está todo mundo em casa. E o que que nós temos nas nossas casas? Um roteador Wi-Fi, certo? Esse roteador Wi-Fi
Foi a empresa que pagou esse roteador Wi-Fi para o colaborador? Não foi. É um roteador Wi-Fi que a gente vai na prateleira e compra, né? É o SOHO, Small Office Home Office. É uma categoria, é uma classe de dispositivos que nós temos. Pois bem, e qual o nível de segurança? Como que funciona a política de segurança nesses casos? Não tem, né? A gente tem uma fragilidade aí. Portanto, qual que foi o meu foco? Vamos ver, vamos tentar pegar e vamos medir qual que é o nível de segurança que a gente tem nesses roteadores dentro das casas das pessoas. Nós pegamos, fizemos um crawler, então isso aqui, observando os sites dos vendors, acho que vocês estão vendo meu mouse aí, né? Deixa eu ver se tem algum ponteiro aqui. Eu não costumo usar o... Mas dá para ver seu mouse aí. Meio discretamente, mas dá. Ah, sim. Dá sim. talvez... Ixi, aqui ele vai... Bom, deixa quieto, meio que discretamente aqui, mas vamos, talvez aqui, né, eu faço assim, né? Então a gente pegou, foi e nos vendors e a gente baixou as imagens que nós conseguimos ali, 10.000, né? E a gente deixou isso aqui dispositivo, num repositório local, né? Só que a gente não necessariamente, ou a gente tem um impedimento, pô, a gente tem 10.000 roteadores Wi-Fi, a gente precisa comprar esse hardware? Não. A gente tem uma técnica chamada rehosting, que é um software, por exemplo, que foi desenvolvido, que foi compilado para executar especificamente naquele roteador, né? Então, o roteador é um sistema computacional. Ele vai ter CPU, geralmente é um MIPS, ele vai ter memória, geralmente 32K de memória, 64K de memória, 128K de memória RAM, ele vai ter armazenamento, também é sutil, ele vai ter LEDs, vai ter alguns dispositivos específicos ali, você tem um sistema operacional. Na sua grande esmagadora das vezes é um sistema operacional Linux. Então a gente tem um Linux compilado para esse tipo de hardware. Aqui a gente pode pegar esse hardware que foi, esse software que foi especificamente compilado para esse hardware, e a gente pode colocar ele em execução dentro do QEMU, e a partir daí a gente consegue escala nesse tipo, né, de abordagem. Com isso, a gente conseguiu pegar e fazer aqui a exploração e achamos 3 CVEs, que são, assim, vulnerabilidades que nos permitem execução remota de código, ou seja, você tem uma CPU, você tem um sistema operacional Linux, você tem uma memória e você tem uma vulnerabilidade que te permite colocar um código em execução dentro desses roteadores. Fantástico. É isso que esse é o nosso trabalho, né? Aqui a gente tem uma parte de aprendizado de máquina que é engenharia reversa em escala. Então, se a gente acha quais são os artefatos de software ali que são mais comuns e a gente explora uma vulnerabilidade ali, a gente tem potencialmente um ataque em massa, porque é uma vulnerabilidade que vai pegar e vai aparecer na maior quantidade de dispositivos, né? Então, esse aqui é o projeto Screen, então, Scrapper, Clustering, Rehosting, Exploitation, no qual a gente faz isso, né? Nós tivemos bons resultados nessa linha. Agora eu vou ter que apagar aqui. Ok. A gente teve bons resultados nessa linha, por exemplo, com esse artigo, a gente tem vários outros que a gente publicou, mas esse aqui é bem emblemático, é bem interessante, porque a gente consegue verificar qual que é o nível de segurança dos roteadores no mercado brasileiro. Então tá aqui o DOI, depois eu passo os slides para vocês, tá? Disponibilizo tranquilamente, não é problema nenhum. Tá aí o DOI, tá o CVE aí, tem mais outros dois que nós conseguimos. Aqui, só um pouquinho, só para vocês entenderem, para ficar um pouquinho mais claro do que eu estou falando. No seu roteador, você vai ver que existe alguma coisa nesse sentido aqui, né? Isso aqui é uma tela do D-Link, e aqui você pega, você coloca informação aqui do MAC address, né? Por exemplo, para fazer alguma configuração, né? Então, nesse campo aqui, a gente consegue pegar e colocar um comando. Olha só que fantástico, né? Você coloca um comando em shell aqui e ele executa isso no roteador. Então você abre um shell remoto a partir daqui, né? Eu vou ter que
Vocês perdão por esses detalhes. Bom, aí a gente pega, a gente pegou, conseguiu. Aqui eu estou me embananando todo aqui. Vou ter que limpar de novo. Tá, não vou fazer mais anotações, acho que vai fluir mais, né? Beleza, e a partir daí a gente cai em uma função do tipo exec, que é aquela mesma que você está programando em C, é a system do C. Você está programando, aqui é em PHP, você está programando em PHP, é o exec. Em Python deve ter alguma coisa, é os.exec, alguma coisa nesse sentido também. Quer dizer, a partir da linguagem de programação, ela te permite executar um comando aleatório. Então, a hora que a gente coloca uma informação lá naquele campo específico do delink, ele vai pegar, vai cair aqui e vai executar. Então, aqui eu posso passar, por exemplo, um ponto e vírgula, é um comando em Bash, por exemplo, em Shell Script, coloca um ponto e vírgula ali e dispara alguma coisa aleatória, né? Então, com isso, a gente pegou, fez um shell reverso, ou seja, a gente mandou um comando para para um, para que o roteador se conecte a um outro servidor e a partir dali tenha um shell no qual consiga pegar e passar linhas de comando e executar qualquer coisa que eu quiser ali, né? Isso é bem interessante. Aqui é uma prova de conceito, ele caiu num dash aqui e é o nosso roteador aí de, da D-Link, esse aqui, né? Tá aqui o detalhe onde está registrado e vai para um repositório do nosso GitHub, que é o C2DC. GitHub, depois que tiver vontade, eu vou digitar aqui no chat, github.com/C2DC. Todos os nossos códigos que a gente pesquisa tá nesse repositório aí, tem muita coisa, entre eles a parte de CVEs que nós registramos, né? Meus amigos, então, a partir dali, então a gente ficou 2020, 21 e 22 na peleja aí para fazer esse projeto funcionar, para entender parte de engenharia reversa, muitas coisas avançadas e dificuldades, e conseguimos ter sucesso nisso. O que a gente teve a partir desse momento, hoje a gente está em 2024, final de 2022, início de 2023 ali, o que a gente tinha na nossa frente como grupo de pesquisa era, meus amigos, nós conhecemos quais são os roteadores do mercado brasileiro. Quando o usuário compra um roteador desse, vem em média de 20 a 200 vulnerabilidades que permitem execução de código remoto. Então, a gente sabe quais são os roteadores e a gente sabe como executar coisas aleatórias nos roteadores das pessoas. Que pode ser interessante para a gente brincar nesse sentido, né? Então, aqui está uma imagem, toda a imagem aqui foi de ChatGPT, tá? Então, aqui tem um roteador que representa aí a possibilidade de ter vírus ali, né? As pessoas não instalam antivírus, as pessoas não atualizam, as pessoas não acessam o sistema computacional que está rodando dentro do seu roteador Wi-Fi. Por exemplo, você vai dar um HTOP ali, um TOP, um PS, você pode fazer isso e, enfim, quem faz isso, né? É muito difícil. Então, a gente colocar alguma coisa, algum software ali é algo bem interessante, é o princípio das botnets e também é algo que nos permite ter essa questão do stealth muito grande, né? Ninguém sabe que está executando ali de fato, etc, né? Bom, a partir daí é só começar a ligar os pontos, né? A gente tem um roteador e basicamente um dos serviços que ele oferece, das principais funcionalidades que ele possui, é simplesmente o Wi-Fi. Bom, e se a gente pegar e fizer um ataque que de repente ela ele de repente ele explora a privacidade física das pessoas, né? Como que alguém pode pensar isso, né? E não é nenhuma dificuldade, na verdade é bem simples. Esse tipo de tecnologia já vem sendo desenvolvida há muito tempo na academia. Então, desde ali dos anos 2000, o pessoal quer uma funcionalidade do tipo, você entra no local,
o sistema já sabe quem é você. Na época chamava computação ubíqua, computação pervasiva. Você chega no local, o local sabe quem é você, sabe, te autentica, sabe que tem pessoas ali e assim por diante, né? Então tem muita pesquisa nesse sentido. Então, qual foi a nossa primeira abordagem? Foi justamente tentar observar o que que a gente tem, por exemplo, de tecnologias de localização indoor, que é, é bem tranquilo a gente achar muitos papers nessa linha, e especificamente aqui um outro na mesma linha, que é o Wi-Fi Sense, né? Como que você utiliza o Wi-Fi para você entender o que está acontecendo ali no sistema, no ambiente físico, né? Então, o nosso ponto de entrada é segurança e, cara, se a gente conseguir fazer isso aqui, a gente tem um baita de um ataque no qual a gente consegue transformar o radar, o Wi-Fi em um radar e a partir daí entender o que que as pessoas estão fazendo ali, quais são essas pessoas e assim por diante. Então, esse é o ponto de entrada da nossa pesquisa, né? Então, se você procurar, você vai ver que tem muita coisa com o Wi-Fi. Como assim o Wi-Fi? Por que o Wi-Fi, né? Quem aqui começa a pensar, por exemplo, assim, o quanto que o Wi-Fi ele está presente na sociedade. Então, você tem uma grande adoção pelo Wi-Fi. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Aqui, só para falar um pouquinho aqui sobre as possibilidades, né? Detecção, reconhecimento, estimativa de localização, human behavior, assim, detecção de atividades, reconhecimento das atividades humanas, etc., né? Então, aqui tem uma boa quantidade, aí você vai achar muita coisa a respeito disso, né? Ah, mas aí, o que acontece? O Wi-Fi, ele está muito presente na vida das pessoas, perceba isso. E todo mundo quer esse tipo de funcionalidade, né? Imagina você desenvolver uma nova tecnologia, um novo sinal, um novo dispositivo de rádio, muito lindo, maravilhoso, ótimo. Vamos colocar isso num produto, como um produto, vamos colocar mundo afora e todo mundo vai consumir. O que que a pessoa precisa fazer? Ela precisa comprar esses dispositivos e levar para os ambientes. De certa forma, é um instrumento que você está colocando no ambiente, ou seja, você precisa instrumentar o local onde você vai ter esse tipo de aplicação. Então vamos lá. Vamos colocar esse novo rádio, vamos colocar essa nova funcionalidade, um novo dispositivo, todo mundo compra, todo mundo instrumenta o ambiente, boa. É uma possibilidade. Agora pensa comigo. E se o ambiente já estiver instrumentado? Então você tem uma potencialização muito grande desse tipo de tecnologia. Você tem uma potencialização muito grande desse tipo de solução. Então, em vez de você comprar um novo dispositivo, você já aproveita os dispositivos que já estão nas casas das pessoas. O roteador Wi-Fi, o dispositivo Wi-Fi que você já tem ali. Embutido nele, você tem um novo padrão. Só para dar um exemplo para vocês. Quando você vai comprar um roteador Wi-Fi, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 AC, Wi-Fi 6, o AX, Wi-Fi 4, 802.11.n, 802 que é o 4, né? 802.11.ac, Wi-Fi 5, 802.11.ax, Wi-Fi 6. Tá, beleza. Mas você sabe que você está comprando o 802.11.s junto? Não, não sei. Por que que esse S aí? Esse S é do mesh. Então, quando você compra um roteador que tem suporte ao mesh, ele é o 802.11.n, a C, a X, as capacidades que ele tiver ali, mais o S. Quando você está, porque ele vai ter suporte ao mesh. Quando você vai comprar todo roteador que você tem hoje, lá na interface você consegue colocar QoS, né? O que tem ali junto com ele? O 802.11q, Q de QoS, como muito conveniente, né? Então, esses remendos ao padrão 802.11, você vai anexando aos produtos, você vai anexando aos dispositivos e os dispositivos vão ter aquelas capacidades. Alguns possuem capacidade, outros não possuem capacidade.
Alguns possuem 802S, que é o mesh, outros não possuem. Aí varia de preço e assim por diante. O que a gente tem, e é o que está aqui na tela, é o BF. Então, o BF, ele é a padronização do Wi-Fi Sensing. Isso que a gente está fazendo hoje, da pesquisa que eu estou mostrando aqui, ele, de certa forma, é um abuso, ele é uma subversão da utilização do Wi-Fi tradicional. Então, a gente pega o Wi-Fi, está trabalhando com 802N aqui, tem uma outra pesquisa que é com AC, mas basicamente a gente pega o sinal Wi-Fi, subverte ele e extrai essas características de sensing. Mas todo mundo quer e todo mundo vai ter isso, porque está no processo de padronização. Está um pouco otimista, vocês vão ver na última linha aqui, tem o link, ó, 802.11, reports, TGBF update, né? Tem aqui esse link, depois vocês pegam para vocês olharem, mas está no processo. Eu ainda acho que está otimista. Percebam que era setembro de 2024, depois março de 2025, olha a última linha. Depois junho de 2025. Eu acredito que isso aqui avança para 2026. Para começar a produção, para o pessoal chegar assim no mercado como um todo, vamos pensar 28, 29, para começar a ficar bem assim disponível para a gente, né? Mas é uma tecnologia que tem tudo para estar presente aí no dia a dia nosso, né? Aqui, só para, como é um programa de pós-graduação, para vocês entenderem a pesquisa e como que a gente pode levar isso para a inovação. Além do Wi-Fi, o que a gente tem instrumentado nos nossos ambientes? Olha aqui na minha tela, aqui na minha câmera. Vocês percebem que todos nós temos uma instrumentação, que é a lâmpada, né? Se você vai no supermercado hoje, você vai lá e você compra uma lâmpada por volta de R$ 70, R$ 60, e essa lâmpada, pelo celular, você configura a cor dela pelo celular sem fio, significa que dentro da lâmpada tá rodando, tem software rodando dentro da lâmpada. Então, ali uma pilha de protocolos que te permite fazer essa comunicação. Se você vai para a internet, está remoto, sei lá, está lá no Japão, está configurando a cor da lâmpada, da luz que a sua lâmpada emite, você tem ali uma pilha de protocolo TCP/IP. Se você precisa estar localmente, no Bluetooth, por exemplo, tem uma pilha de Bluetooth, rede, conexão network ali, Bluetooth que está rodando ali, né? Agora acompanhe comigo sobre essa perspectiva. É um chute meu, é um chute, claro que é. Mas a padronização ela está com 60 GHz, então ela não atravessa a parede, né? O sinal que está ali, mas ele tem visada direta. Qual instrumentação que nós já temos no nosso ambiente que permite visada direta? São as lâmpadas. Então, é muito conveniente a gente pegar, colocar um chip dentro dessas lâmpadas e a gente instrumentar o nosso ambiente. E com base nisso, é o que eu vou começar a mostrar aqui para vocês, você começa a reconhecer gestos. É isso que a gente consegue fazer com essa tecnologia. Você consegue contar pessoas, você consegue caracterizar essas pessoas, basicamente, você está transformando, é uma funcionalidade, você transforma o Wi-Fi em um radar. Vamos um pouquinho entrar nessa linha de como que isso acontece, como que o Wi-Fi vira um radar, né? Para depois a gente entender se a gente tem um motivo para transformar ele em um radar, o que que vai acontecer, né? Vejam essa imagem aqui, não sei se está nítido aí para vocês, mas do ponto de vista de visão, a gente consegue perceber. Escreva no chat aqui, por gentileza. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, né? Cinco tiras ali, né? Quais os materiais que a gente está enxergando aqui? Né? Qual o tipo de material que a gente está enxergando aqui? Escrevam aí para mim, por gentileza. Dei uma olhada não sei se está nítido aí para vocês, né? Se fica nítido, mas escrevam aqui, né? Ou alguém abre o áudio aí, quiser falar. Ó, mármore, né? Pedra, né? Madeira, e aqui no canto parece aço, né? O Rafael escreveu ali, percebam isso, né? Então, pelo padrão, aqui no caso são fótons, né? O fóton bate no material, ele reflete, e a partir daí a gente consegue entender
um certo padrão, né? Então, por exemplo, essa do meio, tem madeira ali, tem pedra misturada, etc. Você nunca viu uma foto igual essa, porque isso aqui foi gerado pelo chat GPT, eu pedi para ele gerar para mim, tá? Você nunca viu uma imagem como essa, mas você, pelo padrão ali, você sabe, né? Essas outras da esquerda, pedra, percebam que ali fica muito nítido, né? Então, você tem um padrão de reflexão. Cara, legal, bacana, show de bola, mas o que que isso tem a ver com o Wi-Fi? Aqui, a gente tem um espectro eletromagnético. E nesse espectro eletromagnético, a gente tem que essas ondas, aqui a gente foge um pouco do fóton, mas as ondas interagem com os materiais e elas têm um padrão de reflexão. Então fica muito fácil para a gente pegar, olhar as frequências e ir para, por exemplo, uma região no qual a gente tem a luz visível. Acho que eu vou voltar aqui para as anotações. Então, a gente vai ter aqui uma região dessa no qual a gente tem a luz visível. A gente vai ter uma outra, que é a região de rádio, a região de microondas, de infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama e assim por diante. Tudo isso faz parte do espectro eletromagnético. Nosso principal sentido é a visão. Então, é muito interessante a gente pegar e aproveitar do aspecto que a gente consegue enxergar literalmente melhor os exemplos quando a gente está falando de visão. Então, a gente vai pegar, em vez de eu dar exemplos de rádio, de micro-ondas, infravermelho, etc., a gente vai vir aqui e vamos brincar aqui um pouquinho, vamos olhar alguns exemplos aqui de luz visível. Porque na prática, o que a gente está fazendo? Em vez de a gente focar no espectro eletromagnético do rádio, do micro-ondas, a gente está fazendo um posicionamento no espectro eletromagnético que coincide com a luz visível. E aí a gente entende melhor o que eu estou falando. Certo? Certo. Muito legal, muito bacana, mas qual que é o exemplo? Vamos lá. Pega um vidro e esse vidro tem insulfilme, certo? Parte da luz atravessa esse vidro, outra parte ela é retornada. Então pega insulfilmes e insulfilmes também, né? Você tem um insulfilme que parece um espelho, tem outros insulfilmes que eles são mais escuros, né? Mesmo assim você consegue enxergar bem do outro lado. Pega esse caso. O que está acontecendo ali? Parte da luz, parte da onda eletromagnética, ela atravessa esse meio, atravessa o vidro. Outra parte, ela volta, certo? Então você tem um padrão ali de reflexão. Qual que é o material que nós temos que ele consegue refletir tudo? A gente tem um exemplo, é o vidro, o espelho, me desculpe. Você pega o vidro, coloca uma camada ali, toda a luz que bate, pelo menos assim, tipo 99 ponto, vários noves ali, vão pegar, vão incidir naquele material e vão voltar, né? Então você tem um espelho ali que ele vai fazer total reflexão. Outros materiais, por exemplo, você pode ter uma parede, e essa parede, a luz não atravessa essa parede. É a mesma coisa, a luz bate ali, obviamente ela não reflete como um todo, parte é absorvida, parte ela reflete de alguma outra forma, né? Bom, então o que que a gente tem aqui? A gente tem a propriedade que alguns materiais absorvem mais, outros absorvem menos, né? Vamos aqui para o exemplo do infravermelho. O infravermelho, qual tipo de tecnologia a gente tem com o infravermelho? A tecnologia que a gente tem, que a gente utiliza no infravermelho, é o controle remoto, certo? Então, se você está com um controle remoto lá que é infravermelho, mas eu tenho uma Amazon, aquele Fire Stick. O Fire Stick ele não usa o infravermelho, ele usa o Bluetooth. Mas vamos supor que você tem uma TV tradicional, que você está usando o infravermelho. Se você coloca a mão na frente do controle, você vai pegar e você vai impedir que o sinal eletromagnético, aí obviamente a gente não enxerga, saiu do espectro eletromagnético, da luz visível, ele vai ir para o infravermelho, que é um pouquinho menor do que o vermelho, né? Aqui, depois a gente conversa sobre isso. E aí o que acontece?
ele tem uma frequência tão alta, mas tão alta que ele não consegue atravessar a sua mão, né? Então ele tem essa característica. Um outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês é o raio-x. Então, aqui, uma pessoa, imagina que você está fazendo uma observação dentro de um hospital e eles estão, sei lá, tirando um raio-x, uma pessoa quebrou um pé, quebrou um braço, etc. O que que você vai ver ali? Você vai ver basicamente o osso da pessoa. Não faz sentido? Acho que todo mundo entende exatamente o que eu estou falando. Porque o raio-x que está incidindo ali, a parte líquida, ele atravessa. Já a parte óssea, ele reflete. Então, o que você está tendo ali é a reflexão daquilo. Aproveitando aqui, o cara que trabalha, o radiologista, ele precisa usar uma proteção, na verdade. E, aliás, você, a pessoa que está fazendo um raio-x, ela recebe uma proteção também. Que proteção é essa? É uma camada de quê? De um metal chamado chumbo. O que que é o chumbo aqui? O chumbo é o espelho que eu falei para vocês. Por quê? Todo raio-x que bate ali, ele vai ser refletido. Então, ele não consegue atravessar o chumbo, porque esse raio-x pode ter algum efeito ionizante e ser prejudicial para a tua saúde. Então, a hora que você coloca um chumbo, ele é um espelho. Então, perceba isso. Nós temos materiais e esses materiais possuem de alguma forma, uma interação individual com o espectro eletromagnético, dependente ou independente ali da frequência com que você está. Isso aqui é muito importante porque a gente começa a perceber, a fazer uma relação com o padrão que a gente viu ali de identificar o que é uma madeira, o que é um metal, mesma coisa a gente tem aqui. Só que, obviamente, a gente não está enxergando. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar de computação, a gente vai usar um sensor. Que sensor é esse? Uma antena. A antena que está no meio ali, e eu vou observar o padrão de reflexão dos materiais. E a partir daí, da mesma forma que nós, como seres humanos, conseguimos identificar o que é uma madeira, o que é uma mármore, pedra, material mineral, via computação, via aprendizado de máquina, a gente vai perceber o que se tem uma pessoa ali ou não tem aquela pessoa. Vamos vir aqui agora para o rádio. O rádio, ah, essa, essa ilustração aqui em cima, ela mostra qual que é o comprimento da onda, né, em diferentes locais do espectro. Só desfazer aqui. Dependendo da frequência com que você vai ter. Se essa onda for muito grande, ela consegue atravessar vários materiais. Inclusive, aí depois eu preciso pesquisar, seria super legal de comentar de forma mais concreta, mas tem um experimento que você joga uma onda eletromagnética na atmosfera, ela é tão grande que ela dá a volta no planeta Terra, né? Então ela tem o seu comprimento de onda ali, né, que é o planeta Terra, mas ela vai trafegar pela atmosfera, dar a volta. Então daria para você jogar um pulso de um lado, virar a antena e você colher o sinal depois dele dar a volta, né? Então isso é possível. Então vocês terem uma noção de quão versátil é isso. Agora, se você tem uma frequência que ela é mais alta, você começa a perder ali, você consegue perder a capacidade de atravessar. Da mesma forma com que o chumbo, ele é a aplicação aqui para o raio-x, o chumbo, ele vai sim, vai interferir bastante aqui quando a gente está falando de ondas de rádio. Então, ondas de rádio vai incluir o 2.4. O que é o 2.4, meus amigos? Que é justamente perdão, perdão, 4.2, né? Que é o Wi-Fi e o 5 GHz, certo? Então ele vai pegar e vai interferir ali. Outros metais vão interferir também. Água vai interferir também. Se você tem muita planta, isso vai interferir também, porque a planta tem um material ali, que são as células, muita água, ele vai interferir ali também, né?
Agora, o ser humano também vai interferir. E aqui é importante a gente começar agora a mudar a nossa visão. O que que a gente está entendendo aqui agora? A gente está entendendo que o teu roteador Wi-Fi que está na tua casa, você pode entender que ele é como uma espécie de a cobertura que ele alcança, você pode começar a mapear ela como se fosse a parte visual. A parede pro roteador Wi-Fi, ela é transparente, semi-transparente. Então ela tem um nível de opacidade. Deixa eu ver aqui, acho que a próxima aqui. Isso, vou deixar aqui daqui a pouco eu vou deixar a imagem bonita, já já eu chego aqui nessa, né, a imagem é bonita e tal, mas já já eu falo sobre ela, né? Então, veja só, o que que a gente tem? O roteador Wi-Fi dentro da sua casa, imagina que ele está emitindo uma luz, certo? E que as paredes, elas são, de certa forma, elas têm um nível de opacidade, mas elas são, você consegue atravessar mais elas, né? Então, eu estou numa palestra, ou 5 gigahertz, o que que vai acontecer? Ele vai atravessar menos, né? Bom, o que pode ser interessante para a gente entender a propriedade no meio ali, né? O ser humano que está ali, do ponto de vista do Wi-Fi, ele vai ser, de certa forma, transparente também. Então, parte do sinal que está sendo emitido pelo roteador Wi-Fi atravessa o corpo das pessoas, parte desse sinal volta. Aí começa a lembrar do insufilme, é como se fosse a mesma coisa. Algo interessante começa quando a gente percebe, traz isso para a visão, né? Imagina que esse cara aqui é um astronauta, ele está com um papel ali e ele quer ler, né? Só que essa nave dele acabou a eletricidade, ele está à deriva no espaço, terrível, né? Mas ele está olhando para o planeta Terra e ele enxerga que tem muitas luzes aqui, né? Então essas luzes que estão ali, que são as cidades, ele sabe que tem uma fonte emissora de uma onda eletromagnética ali. Ele quer usar essa fonte para ler o que está no papel dele ali. Ele não vai conseguir, intuitivamente a gente sabe que não vai conseguir. Por quê? Porque é uma fonte muito fraquinha. Então, ela não consegue, por exemplo, bater nesse papel e refletir e assim ser útil ali para ele, né? A mesma coisa vai acontecer com o Wi-Fi. Então, se você tem um ponto de Wi-Fi, você está muito distante dele, você vai saber que existe sim a fonte de um roteador Wi-Fi, de um ponto de acesso. Por outro lado, o sinal está muito fraco. Então, pode ser útil e pode não ser útil, né? Então, sobre essa perspectiva, você vai ter ali a sua rede Wi-Fi, ela vai ter uma boa qualidade, vai iluminar bem sobre essa ótica, né, que a gente está exercitando aqui, ela vai iluminar bem o local onde ela está. Quanto mais distante você tiver, menos qualidade você vai ter, e você vai ter limitações ali do que você pode fazer com o Wi-Fi, né? Então, obviamente, se você está mais próximo do Wi-Fi, e ele está funcionando como uma luz, você começa a entender o que pode ser uma pele, o que pode ser um metal, o que pode ser uma blusa, né? O que pode ser um ser humano, o que pode ser os cômodos que estão ali em volta. Então, você começa a ter essa visão através do Wi-Fi, né? Então, basicamente, agora sim, trazendo um pouquinho mais para a parte técnica, né, menos discovery, né, o que a gente tem aqui é basicamente um rádio que está emitindo, né, um emissor, e a gente tem do outro lado um rádio que está recebendo, que é o receptor. Então, basicamente, você pode ter eventualmente você vai ter uma visada direta, né? Então, o sinal que sai do transmissor ele chega diretamente aqui ao receptor, parte desse sinal atravessa o ser humano, obviamente o ser humano vai refletir de volta parte desse sinal, outra ele vai deixar passar, parte vai bater no metal, no chão, etc., nos materiais que você tem ali naquele meio.
E a partir daí, você começa a criar, de certa forma, uma assinatura, né? Então, da mesma forma que a gente tem a nossa impressão digital, e essa impressão digital é meio que única para cada ser humano, a partir do momento que você tem a face, e ela tem as suas características biofísicas ali, você vai ter um ser humano com um esqueleto daquela pessoa, no qual ela tem a densidade óssea específica daquela pessoa, e a partir daí a pessoa ela vai interagir de forma meio que única. Então, a gente tem uma assinatura biofísica, a gente vai ter uma certa interação biofísica aqui com o nosso meio. E a partir daí, abre uma. Vocês estão entendendo? Abre uma nova, um novo campo para a gente poder explorar. Meus amigos, a humanidade quer isso, simples assim. Pegue os filmes de ficção científica, todos eles têm esse desejo. Tem uma cena do Batman, ah, o Cavaleiro das Trevas, né? Um amigo meu passou agora, que ele hackeia todos os telefones, como é que foi a parte de áudio lá, né? E transforma os roteadores, transforma os telefones em sonares, e aí captam a imagem das pessoas. É mais ou menos a mesma coisa que a gente tem aqui. Então, Hollywood coloca muito essas aplicações futurísticas, né? Aquele outro lá com como é que é que ele mexe nos. Esqueci o nome do filme agora, nossa, me deu um branco aqui que você pega, tem uma tela, você mexe assim, com o Tom Cruise, né? Eu esqueci qual que é o nome do filme agora, mas Missão você tem, Impossível. eu acho que é, não lembro se é Missão Impossível, mas enfim, e você meio que mexe nas telas ali com os gestos. Isso aqui começa a ficar muito característico para a gente. Porque imagina o seguinte, você coloca um roteador Wi-Fi, faz essa configuração aqui, certo? Coloca a pessoa um, coloca a pessoa 2. Foi isso que a gente fez, tá? Já estou dando spoiler. Coloca a pessoa um, coloca a pessoa 2, vê qual que é a característica de cada uma e você faz a autenticação. Com isso, a hora que você entra no ambiente, você consegue fazer a autenticação automática daquela pessoa. Qual o tipo de autenticação que você tem? Aquilo que você sabe. Aquilo que você sabe é a senha. Aquilo que você tem é um cartão, sei lá, é um celular que você tem. E a autenticação por aquilo que você é. Você não precisa saber, você não precisa possuir nada, você apenas existe. E o sistema é capaz de te reconhecer a partir dali, né? Então, com base nisso, a gente executou, e eu trouxe aqui para vocês, dois artigos já que estão publicados, e aqui está em português, mas a gente tem versão deles em inglês também, um no Globecon, a gente foi evoluindo bastante eles. Esse aqui é do SBRC, a gente tem um no Globecon agora que tá muito mais avançado que esse aqui, mas a temática é a mesma, né? Esse primeiro aqui é detecção de intrusão, e aí vincula muito com a parte de segurança, né? Então, a gente aqui no ITA, a gente pega e faz muitos mecanismos de proteção. A gente vai profundamente na parte de cibersegurança, a gente vai profundamente na parte de aprendizado de máquina, de IA, modelos de inteligência artificial em geral, né? Então, cara, é uma nova área que ninguém ainda fez. Então, no melhor dos nossos esforços, a gente tem, assim, tem muita coisa feita, isso é fato, aplicado à saúde, etc. Mas aplicado para a parte de cibersegurança, no melhor dos nossos esforços, esses nossos trabalhos aqui do nosso grupo são os primeiros nessa linha. Aqui a gente tem, imagina que você tem a sua casa tem um roteador Wi-Fi, imagina que tem alguém que quer pegar e quer invadir a sua rede Wi-Fi, certo? Então, para ele, a primeira coisa que ele faz depois de invadir é rodar um scan na tua rede, certo? Então, não há o que se fazer. O que que a gente fez aqui? A gente pegou, fez um mecanismo no qual identifica que a pessoa está tentando acessar a tua rede e a gente enriquece essa informação com o indivíduo físico que está ali na tua rede. Então, para ele invadir a tua rede Wi-Fi, ele precisa estar dentro da tua rede Wi-Fi. Senão, ele é aquele astronauta que está vagando lá longe,
do planeta Terra, e por mais que ele saiba que tem a sua rede, ele não vai conseguir fazer nada. Então, eles têm que estar fisicamente perto da tua rede. E a partir daí, a gente consegue identificar a ação maliciosa com base. Algo que a gente está trabalhando agora é saber exatamente a posição física de onde aquele indivíduo atacante está. É algo que a gente vai fazer. Então, o atacante ele precisa estar associado à rede Wi-Fi para ele fazer o reconnaissance. Solução: a gente consegue detectar que a pessoa está fazendo uma atividade maliciosa e a gente consegue identificar que aqui a gente tem indícios, na verdade, hoje, do local, da posição que ele está. Né? Basicamente, aqui é a apresentação do artigo, eu vou um pouquinho mais rápido. A gente vai até que hora, perdão? Agora é 2h15, né? A gente vai até que hora, perdão, só para eu ter uma noção. Até 3 e pouco tem tempo, né? Mas até porque 3 e pouco a gente tem aula, algumas pessoas podem sair, é mais isso. Tá. Acho que a gente vai, eu vou aqui mais ou menos até as 2h25, 2h30, porque aí também não ocupa muito pessoal. A menos que vocês queiram ir até as 2 da manhã, né? Também dá um jeito aqui. Brincadeira. Bom, mas enfim, esse aqui é a parte já do nosso artigo, então a revisão bibliográfica, né? Então, a gente tinha ali, tem sim, coisas que são relacionadas, com certeza, que basicamente camada 3, algum camada 1, algum camada 2, a gente camada 1 e camada 2. O tipo de aplicação, então, são aplicações mais genéricas com outras perspectivas. Aqui a gente está trabalhando com o sistema de detecção de intrusão baseado em redes. O cara precisa estar associado ao Wi-Fi, associado é conectado ao Wi-Fi, o termo correto é associado. A pessoa precisa estar associada ao Wi-Fi, aqui não precisa, a gente consegue fazer a detecção sem o atacante estar associado ao Wi-Fi. O equipamento é uma ESP32 e aqui eles trabalham com aplicação específica. A gente é agnóstico à aplicação. Na verdade, você tem ali o seu Wi-Fi funcionando e a partir daí você pega e você faz a detecção. Uma coisa que eu comentei e eu não expliquei. Cara, nessa altura, tudo isso que a gente já conversou, está muito claro que a gente consegue utilizar o roteador Wi-Fi como um radar. Né? Qual que é o princípio do radar? Coloca onda eletromagnética, coloca uns pulsos ali, emite, coloca outra antena para receber aquilo que foi emitido. Né? Então, com base nisso, dependendo da assinatura, você consegue pegar e fazer identificação de coisas, né? Como um avião, né? Que é um clássico ali, como, por exemplo, um controle adaptativo, cruise control adaptativo dos carros que a gente tem hoje, né, que é o ACC, a gente consegue com base nesse tipo de tecnologia. Ok, então o Wi-Fi entra no mesmo caso, só que em vez de estar usando uma frequência, aí você vai lembrar lá do espectro eletromagnético, uma posição específica do eletromagnético para aquela aplicação, na verdade a gente está em outra e a gente está subvertendo isso, né? Mas, cara, se eu fizer isso, eu vou perder minha funcionalidade, né? Porque eu quero para conectividade, eu não quero que o meu Wi-Fi seja um radar. A questão é que ele está emitindo isso o tempo todo. Ele está emitindo sinal o tempo todo e ele está recebendo esse sinal o tempo todo. Então, na verdade, você tem a aplicação original, que é para comunicações, e você coloca um processador extra para você aproveitar e fazer a leitura das perturbações que o sinal recebeu ao longo dessa trajetória, porque você jogou ele no meio físico, ele fez a trajetória no meio físico, parte voltou. A parte que voltou são as perturbações que teve ali. Então, você coloca um processador extra e você coloca, de certa forma, algum algoritmo ali, seja algoritmo heurístico, seja determinístico, você coloca um algoritmo ali para você detectar e você identificar. Então, é perfeitamente plausível você utilizar o Wi-Fi como radar. Por quê? Porque ele já faz isso automaticamente e não é um custo extra. Então, o que você vai fazer? Coloca um processador extra ali e está tudo certo no seu dispositivo, não tem assim, nenhuma complexidade, não tem nenhuma perda nesse sentido, né? Bom, o que a gente fez? A gente usou a ESP32, a gente colocou dentro de um laboratório, acho que aqui fica mais claro, a gente colocou isso dentro de um laboratório, que é o nosso laboratório, e a gente colocou isso dentro de uma câmara semianecoica. A câmara semianecoica, ela é interessante porque ela vai começar a cancelar
boa parte do ruído eletromagnético que tiver ali, a gente tem um sinal mais puro, né? Então, ele serve como baseline. Então, aqui é um ambiente totalmente controlado, é o que está à esquerda aí, muito lindo, muito bacana. E a nossa pergunta sempre vai ser: na prática, funciona ou não funciona? Porque é a visão de inovação que eu falei para vocês, né? Então, por mais que seja precário, a gente está testando esse tipo de tecnologia, a gente está verificando se ela é útil ou se ela não é útil. Se ela é perfeita, é outra conversa. Mas muitas vezes, mesmo imperfeito, mesmo com muitas limitações, a hora que a gente junta tudo isso, nós temos utilidade. E isso é importante de se perceber, né? Então, percebe essa jornada, né? A gente começou lá no roteador Wi-Fi, caracterização ali das vulnerabilidades, a gente percebeu que a gente consegue colocar código remoto, deu a ideia, a gente caiu no mundo aqui do Wi-Fi e agora a gente percebe que a gente consegue explorar essa questão de cibersegurança, a gente consegue ter essas questões de aplicação também. Aqui no caso, eu estou apresentando os dois para vocês, que é fazer um sistema de detecção físico, né? Então imagina qual tipo de aplicação? Rede IoT. Seu IoT vai estar lá, ele tem alguma conectividade, você coloca esse tipo de proteção dentro do seu IoT, não poderia ter ser humano ali, tem, o que você vai fazer? Cara, começa a criar, disparar alarmes ali, né? Então, imagina que você tem uma granja, né? O granja só vai ter ali galinhas, alguma coisa desse tipo, e aparece um lobo lá, certo? Então, você pode disparar um sinal ali, por quê? Porque tem uma assinatura biofísica diferente do que você era o esperado. Então, esse tipo de aplicação aqui é uma aplicação muito grande, né? Então, um mercado bem grande, né? Bom, aqui a gente fez uma tentativa na esquerda com o iPhone, na direita com o Android, né? Então a gente tinha a nossa rede, a gente estava tentando invadir essa rede. Então a gente tem uma assinatura bem típica aqui, o iPhone tem uma característica, o Android tem outra característica, e o ambiente sem essa perturbação, ele é bem diferente. Da mesma forma, a hora que a gente coloca, aqui a gente testou somente com 2 usuários nesse artigo aqui. Hoje a gente está com 10 mais 10 feminino, masculino, tem uma série de variações. Bom, usuário 1, usuário 2 andando, vocês percebam aqui que o usuário 1 ele tem uma característica que é bem diferente da característica do usuário 2. Nessa aplicação aqui, perceba que é o nosso primeiro passo, e foi um passo muito simples, né? Olha, ele está fazendo uma ação maliciosa e é um ser humano que está ali. Basicamente é isso. Eu não quero saber reconhecer se está em pé, se está deitado, se é masculino, se é feminino. Não preciso nada disso, só preciso saber dessas informações. E foi o que a gente fez, a gente teve muitos bons resultados aí. Eu vou colocar aqui nesse gráfico aqui, que é bem interessante. Então, a gente tem a CDF. A gente usou aprendizado de máquina, a gente não sabia o que a gente ia encontrar pela frente. O nosso problema se resume em diferenciar duas distribuições. Uma distribuição, perceba o iPhone, perceba o Android, né, que são os azulzinhos aqui, eles são as atividades, são os benignos, né? Então, eles têm um comportamento mais ou menos normal, né? Já o vermelhinho, ele se assemelha a uma uniforme, uma distribuição uniforme. Então, basicamente, o que a gente precisa é distinguir duas distribuições. Uma uniforme de uma normal. Uma uniforme de outra qualquer. Com base nisso, a gente pega e faz a nossa. Aqui, obviamente, essa CDF é do quê? CDF é da perturbação do canal de Wi-Fi que a gente tem aqui, 2.4 GHz. É a perturbação que a gente tem aqui. Basicamente é isso que a gente precisa pegar e implementar, né? Então é bem interessante, não precisa ser um aprendizado de máquina super robusto, super complexo, basta implementar aqui que eu consigo. C2DC lá no GitHub, procura SBRC 2024, você vai ver o código lá, ótimos níveis, números todos bonitos, etc, né? Bom, vamos adiante, né? A gente quer pegar, de certa forma, criar uma sonda de ciberespionagem, né? E
Cara, é bem complexo isso, né? Quantas pessoas que existem ali, quais essas pessoas, você não vai saber o nome, o CPF da pessoa, mas você vai colocar assim, usuário um tem essa assinatura biofísica, usuário 2 tem essa assinatura biofísica, né? Com base nisso, um primeiro passo que a gente quis dar nesse sentido foi fazer um sistema de autenticação. Então, com esse sistema de autenticação, a gente coloca as pessoas no ambiente físico e a gente entende como que essas pessoas elas perturbam o ambiente físico. E de quebra que a gente tem uma aplicação, né? Então, basicamente, deixa eu ver aqui de novo aquela velha história que eu falei para vocês. Identifica padrão, qual que é a tecnologia, a gente está usando padrão aqui notebook, qual que é o equipamento, Raspberry Pi. Aqui a gente já está nos 5 GHz, tem alguns aqui com 2.4, aqui a gente já está com 5 GHz. Qual que é o dispositivo que a gente está usando? É o Nexmon, que é o que está dentro do Raspberry Pi. E a aplicação de controle e acesso. Cara, a gente é o pioneiro nesse sentido também, né? Então, fazer esse tipo de coisa. Tem aqui toda a parte de pré-processamento e aqui o nosso ambiente experimental. É uma porta, então do lado esquerdo aqui é um corredor. O ser um corredor é bom para a gente, porque quanto mais confinado o ambiente, mais o sinal ele vai se refletir e a perturbação fica mais fácil da gente pegar e identificar. Se for um campo aberto, o sinal só tá indo, ele nunca volta, né? Porque o sinal fica fraco, morre, não tem nada no ambiente para ele interar e a gente não consegue enxergar qual que foi a volta do sinal, qual que foi a perturbação do ambiente. Então, quanto mais indoor a gente tiver, melhor é para a gente aqui, facilita bastante. E aqui o controle de acesso da porta, né? Então, o que a gente fez, né? Colocamos aqui um Raspberry Pi, outro Raspberry Pi, colocamos o Access Point aqui. E a partir daí a gente pegou, colocou a pessoa, então tem a marcação, tem um xizinho aqui no chão, do lado esquerdo, vocês percebem? E do lado direito ali tem a pessoa, né? Então a pessoa fica em pé, de frente, de costa, de lado, fala alguma coisa, né? Estende a mão, etc, né? Então a gente pegou e olhou isso, silhueta frente e verso, lateral, comportamento específico, falou a lohomora, acho que é a palavra que a gente usou aqui, né? A gente percebeu ali que essas subportadoras elas recebem muita influência, né? Eu vou passar aqui um pouquinho. Aqui, pessoal, o que que vocês vão esperar? Números lindos, maravilhosos, alto índice. Por quê? Porque é um problema, para aprendizado de máquina, é um problema relativamente fácil aqui, uma evidência que a gente tem. Só que a hora que a gente olha aqui com 6 usuários, cada usuário desse possui uma característica, uma assinatura específica. Então, você consegue, e aqui de novo, essa CDF é do quê? É da amplitude do sinal que a gente recebe, é da perturbação que a gente percebeu, que a gente observou, né, com o equipamento, que o sensor conseguiu observar ali na execução do experimento. Então, aqui, cada ser humano aqui vai ter uma assinatura específica. Do sexo masculino e de sexo feminino é muito fácil, do ponto de vista de aprendizado de máquina, é muito fácil discernir de um de outro, e por mais que visualmente elas sejam semelhantes aqui, estatisticamente elas têm uma diferença, e a partir daí a gente consegue fazer essa diferenciação. Com base nisso, a gente identifica ser humano 1, a gente identifica ser humano 2, né? Pessoal, então a gente tem aqui, indo para as conclusões, a gente tem aqui a conclusão aqui de novo, né? O C2DC SBSEG 2024 CSI. Então, acessem lá, vocês conseguem ver esse código aí da autenticação e tudo mais. A gente conseguiu fazer a autenticação. Indo aqui mais para o finalzinho, a gente tem a visão ataque, e isso aqui pode ser preocupante para a gente, porque o Wi-Fi, esse Wi-Fi Sense, ele vai ser, sim, padronizado. Eu acredito que pode ter a gente está falando do futuro, né? Então sempre há um risco quando você afirma alguma coisa, não de nada a vida aí, né? Mas eu acredito, né? Olha só, eu acredito é o máximo que eu consigo, eu acredito que vai ser bem popular, que vai ter uma boa adesão aí do mundo afora, e com base nisso a gente tem a visão de ataque, que é um atacante, de repente, hackear esse sistema, ele pode ter sim a informação do meio físico, etc, né? Aplicações do tipo leitura labial, então a forma com que você mexe a boca daria para fazer, do tipo do que você está digitando no teclado também dá para fazer,
Aí, obviamente, vai depender da posição, né? Vocês sabem, se estiver muito longe, é o cara lá que está tentando ler com uma fonte de luz que está a quilômetros de distância. Aquela luz não funciona. Então, tem sim as suas limitações. Mas, apesar das limitações, do ponto de vista de atacante, tem sim suas utilidades, né? Do ponto de vista de defesa, isso aqui é muito interessante para a gente, né? Então, você consegue detectar coisas que estão acontecendo no ambiente remoto. Pensa, de repente, o que está em uma floresta, que está, sei lá, em ambiente de IoT, ambiente de fábrica, etc. Você consegue ter ali, aproveita que você já tem uma conectividade, e essa conectividade sempre vai funcionar. Você pega e instrumenta isso, você coloca um coprocessador ali que é capaz de ter uma aplicação ali mais de sensoriamento físico do local, né? A gente utilizou aqui, obviamente, para fins de defesa, para fins de IDS, né? E para fins de exploração, então aqui a gente aplicou bem, continua aplicando a questão de defesa. Na questão de exploração, a gente está utilizando para autenticação, e um dos próximos passos aí é justamente você ter zero supervisão, né? Você tem simplesmente um roteador Wi-Fi com a sonda ali, e você começar a identificar os indivíduos que passam ali, você começar a fazer a caracterização, fazer, de certa forma, entender o que está acontecendo ali, né? Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. São 2h30, não vou me alongar muito aqui, mas fico disponível aí para a gente poder conversar, tirar dúvidas e, e Lourenço, discutir. muito obrigado aí, palestra, um passeio didático aí de várias informações, né? Antes de passar para os alunos, né, eu vou só provocar no sentido, como você tem bastante interação com indústria e área militar, como é que vocês simulam? Porque aquela igual teste de software, né? A ideia é derrubar o software. Como é que vocês criam situações? Vocês pegam comportamentos já conhecidos e fazem a variação? Porque a ideia é exatamente o que que eu posso aprender para defender melhor. Como é que vocês fazem Assim, este pacote aí? sim, sim, isso é uma ótima pergunta, porque vamos pegar da visão específica sobre de defesa, né? Para você saber defender, tipo, você precisa saber conhecer bem o seu atacante, né? Então você precisa exercitar a parte ofensiva. E o que a gente percebe é que no mercado em si, as pessoas exercitam bem a parte de ataque, as pessoas exercitam bem a parte de defesa. Ataque chama Red Team, a defesa chama Blue Team. Então, tem um time de Red Team, tem um time de Blue Team, contrata, e o pessoal ali, ser humano, um monte de ser humano ali trabalhando. Só que ah, o Red Team deixa muitos rastros no sistema. Esses rastros a gente utiliza eles como fonte de dados. E a partir daí a gente trabalha com algoritmos de aprendizado de máquina em cima deles. Então, basicamente, grande diferencial nosso de inovação, de pesquisa, é justamente ter as duas vertentes. Obviamente, em algum momento a gente é mais Red Team, em algum momento a gente é mais Blue Team. Então vamos ir para o Blue Team. A gente tem sim, faz os ataques, são os ataques que estão no mercado, são os ataques que são mais comuns. Gera esses dados, gera esses logs, coloca um algoritmo de aprendizado de máquina ali em cima e leva isso para a operação. Então é basicamente isso. Quando a gente traz para o ambiente de Wi-Fi, aí novamente, qual que é o mecanismo, qual que é o ataque que a gente vai fazer na rede Wi-Fi? A gente usou ali nesse um brute force. Colocamos o brute force ali, ferramentas, muitas ferramentas disponíveis. Colocamos o brute force, usuário um, usuário 2, e a partir daí a gente gera esses dados. E a partir dos dados a gente gera o aprendizado de máquina para identificar. E é muito fácil, né? Então, coloca um cara mexendo no ambiente isolado, né? Coloca um cara mexendo só lá no Instagram, no WhatsApp, ele tem uma assinatura. Coloca um outro cara com o celular rodando o brute force, tem uma outra assinatura. E aí a gente faz supervisionado, não supervisionado, e assim por diante. Ok, entendi, obrigado. Alessio? Opa, tá me ouvindo? Sim. Áudio e vídeo perfeito. Beleza, ótima palestra, adorei. Eu já trabalhei muito na área de
de telecomunicações e eu também tenho formação em rede de computadores. E assim, achei fantástica a ideia, mas aí eu colocaria assim aqueles pontos que são pontos críticos para fazer esses testes, né? Porque trabalhar com ambiente controlado é bem interessante, dá para tirar vários insights. E aí eu fiquei aqui matutando na cabeça se não teria problema dentro desses testes que foram feitos a questão da própria largura de banda dos canais Wi-Fi, porque isso dentro de um ambiente controlado, onde a gente tem apenas um Wi-Fi, talvez seja tranquilo assim, tranquilo não, né? Seja mais fácil de controlar essas assinaturas. E pensando também como atacante que entra para comprometer esse tipo de sistema, será que um simples Wi-Fi jammer não iria comprometer toda essa forma de autenticação biométrica, né? Porque eu estou ali sujando todo o espectro e isso poderia causar algum tipo de, assim, desabilitar ah, a própria autenticação em si. Sim, e são ótimas perguntas. E, por exemplo, quando a gente testou na câmera semianecoica, ela é interessante porque é um ambiente totalmente controlado, o ambiente está limpo, né? E a gente entende que é insuficiente, porque a gente precisa levar para um ambiente mais sujo, né? E congestionado do ponto de vista, carregado do ponto de vista de dispositivos eletromagnéticos. No laboratório tem essa característica, não é muito intenso assim, não chega a ser um jamming, né? Mas tem ali, e a gente percebeu empiricamente que, apesar disso, nós temos utilidade. O tamanho do canal ele influencia bastante, né? Então, no primeiro foi 20 megahertz, esse último foi 80 megahertz, que foi para 5 giga, etc, né? Então, ali a gente pega e consegue perceber essa diferença, né? Depende da aplicação, obviamente, né? Então, vai ter benefícios e não, mas por outro lado, vamos pensar daquilo que eu falei. Está longe de ser perfeito, e apesar disso, temos utilidade? Os nossos indícios nos levam a crer que sim, nós temos utilidade. Do ponto de vista da autenticação, a gente diminuiu bastante ali a potência, foi para 1 dB do Raspberry Pi, e aí a gente desenvolveu um outro equipamento, não aparece lá no artigo, mas imagina assim, um Tupperware, e dentro você coloca um Raspberry Pi e você desenha uma mão na tampa do Tupperware. Você coloca a mão ali. Até já tem um produto desse tipo, foi bem inspirado nesse produto, né? Eu esqueci agora os chineses aí, com a autenticação com a palma da mão, etc. Eles usam outra tecnologia, só que essa nossa é com Wi-Fi para a gente testar com Wi-Fi. Coloca a mão ali, né, por cima assim, e você tem uma certa ah, como você sabe o que você emite do Raspberry Pi e a tua cobertura é bem pequena porque você diminui a potência, então a zona de Fresnel fica muito muito próxima ali, né? Então ela bate e volta e você tem a posição mais ou menos certa ali, não precisa ser exata, mas é mais ou menos, você faz ali o dispositivo, coloca a mão ali e recebe. Então tem utilidade. Agora, talvez um ponto interessante seria a gente pegar esse tipo de funcionalidade para enriquecer outras. Então, vamos supor um cartão de prédio que você acessa no prédio, né? Então, aquele cartão está vinculado a uma assinatura biofísica. Aquelas entradas de prédio que é com reconhecimento facial, você vincula o reconhecimento facial com a assinatura biofísica. Uma outra que a gente está trabalhando é com o banco, né? O pessoal tem muito problema na hora de fazer transação. Então, faz transação, como é que você sabe que está no celular, como é que não está? Para detectar fraude. Então, se você coloca isso dentro do Wi-Fi, dispositivo Wi-Fi do seu celular, você tem uma assinatura muito específica para aquele usuário. Então, você enriquece a capacidade dos sistemas que a gente tem hoje. Então, apesar de ser imperfeito, a gente foca na utilidade, né? E, obviamente, time to market. Quando vier esse tipo de padrão, tiver pronto aí e bem adotado, a gente já tem 5 anos fazendo produto, 5 anos explorando isso, a gente tem um time to market aí perfeito.
Essa é uma pergunta interessante, né? E o que a gente tem percebido é, apesar da precariedade, qual a utilidade? Eu acho que isso é um pensamento bem interessante, sabe? E vem muito da parte de exploração, né? Você tem um Wi-Fi, um roteador Wi-Fi lá que que é a vítima, você não tem condição de posicionar ele melhor, colocar ele, assim, enfim, é, é interessante pensar dessa forma, tem a utilidade. Ok. Vou passar para o Rafael, depois para Jonas, depois eu leio algumas perguntas. Se ainda as pessoas tiverem comentário, por favor, fica à vontade. Rafael. Eu ia fazer um comentário rápido aqui, mas o Eduardo já escreveu por escrito. A gente está preocupado com sensores, com tudo mais, mas é uma coisa muito tranquila você comprar no Mercado Livre uma câmera IP e você já está dando para os chineses o controle do que ela está medindo. Então, ela passa, não tem assim alternativa. O design, eles já estão pegando essa informação. Mas eu fiquei curioso, foi com uma coisa que você mostrou no começo. Você mostrou que, pelo jeito, os formulários que tem dentro do sistema operacional que você roda no roteador não tem nenhuma sanitização, que é o básico, é o básico a ponto da gente achar que não precisava mais explicar que você colocar qualquer coisa na web e você sanitizar as entradas. Não tem, então. Você, lá no endereço MAC, eu posso colocar o que me der na telha. Drop table, alguma coisa, e É o seguinte, depende do dispositivo, né? Então, aquele é um D-Link, que é esse que é o DIR 846. Deixa eu só voltar aqui. Então, aquele DIR 846 não tem, tá? Então, se você colocar ali, ele vai passar lá para o sistema operacional. Aqui, ó, o DIR 846, tá vendo aqui? Então, esse dispositivo aqui, ele é um D-Link. Deixa eu ver se tem a foto dele, eu acho que não tem, né? Mas esse aqui, ó, D-Link DIR 846. Ele não eu vai acho que ter. o número não me é desconhecido, assim termina aqui, eu vou dar uma boa olhadinha na mensagem. Então, Mas a é hora que você for, ó, você vai nada, aqui Network, eu acho que é Network Settings, IP MAC Binding. Se você colocar esse cara aqui, ó, se formular uma requisição HTTP e passar para ele esse shell aqui, ele vai executar. Aí, aproveitando a pergunta, isso é para um roteador que a gente compra, mas, por exemplo, hoje é mais conveniente você fazer um contrato com a NET, com a Vivo, com a Claro, que é que seja, eles já deixam um modem aqui para você, e esse modem já é um roteador Wi-Fi. Desses que você testou, tem esses também, porque alguns deles são de umas marcas até estranhas, né? Você não reconhece, são compradas em... Sim, a gente observou que todos, acho que é um pouco difícil, mas tem uma boa quantidade da Claro que está exposta com IP público. Então, a hora que a gente foi lá no Shodan, a gente observou, tem muita coisa ali. O que você tem, esse roteador aí que eles colocam, tem duas características da tua pergunta. A primeira pergunta é, a gente foi na rede, por exemplo, na web, TP-Link, o que tem disponível lá para fazer download? Nós fizemos. E chama informação que estão abertas, né? OSINT. Nosso papel de OSINT. Vamos lá. A hora que a gente olhou da Claro, a gente tentou baixar o firmware que roda dentro da Claro. Ele não está disponível na web. Então quer dizer que a gente não foi por esse lado. Só que a gente investigou. A gente investigou e a gente viu que ele é um computador potente que está ali, está em execução ali. E tem um outro detalhe, a Claro, ela vai instalar funções de rede virtualizadas, é como se ela colocasse containers ali, que ela tem uma funcionalidade específica que ela quer habilitar remotamente nesse CPE que está ali. Né? Então ela pega, coloca lá e disponibiliza. E é um Linux e é de boa potência, acho que é 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, uns negócios assim. Então pode ver que ele consome bem mais que um roteador Wi-Fi, né? A gente está talvez em um processo, talvez não muito longe, mas com alguma dificuldade burocrática, de testar algumas coisas nesse sentido, para ver o que tem ali de fato. Porque aí a gente foge da questão de ser aberto e vai para a parte fechada.
A porta fechada a gente tem, claro, tem que pedir para a gente tem que conversar com a Anatel, esse tipo de coisa. Mas, eventualmente, a gente vai dar uma olhada um pouco mais. Assim, tem muito risco, né? Pode ser que não funcione, pode ser que a Claro não queira, tem um monte de detalhes aí, né? Mas, se depender da gente, a gente vai olhar, a gente vai perceber o que tem ali. Não sei se pode publicar, mas pelo menos melhorar a segurança. Entendi. Obrigado. Jonas? Boa tarde, professor. Muito obrigado. Vocês estão me escutando claramente? Porque eu estou... Sim, áudio e vídeo está perfeito. Perfeito. Muito obrigado pela palestra. Eu achei bem interessante. Esse sistema de segurança sempre é bastante útil e é geralmente bem negligenciado por todos, né? Mesmo a gente, às vezes, mesmo nós, os ferreiros, né? Às vezes usamos espeto de pau. Mas, de uma perspectiva, minha pergunta é um pouco mais geral. Quão preocupado, por exemplo, eu, o Jonas, vindo de Catalão, Goiás, deveria estar com os meus equipamentos, com os meus equipamentos, por exemplo, com os meus roteadores? Porque eu não sou ninguém, né? Eu creio que... acho que essa é a pergunta. Acho que não preciso me estender mais, né? É difícil, né? Porque há uma assimetria muito grande. Duas assimetrias, tá? Assim, vamos lá. Eu tenho uma resposta perfeita? Não tenho, certo? O que eu posso fazer com você aqui é compartilhar pensamentos. E é isso que eu estou fazendo. Então vamos lá, vamos pensar junto aqui. Perfeito. A gente tem uma assimetria muito grande. Primeira assimetria. São duas assimetrias principais. Primeira assimetria. Você baixa ferramentas, você e Jonas, você baixa ferramentas e essas ferramentas são capazes de fazer coisas maliciosas. Baixa um Kali Linux, um pouquinho de você estudar ali, você já vai conseguir pegar e fazer um estrago. Esse estrago é gerar um ataque. Esse ataque, se for direcionado para uma empresa, faz um estrago muito grande. E a empresa, do ponto de vista que vai se defender, ela não precisa se defender de um ataque específico. Ela precisa defender de todos os ataques. E, assim, perceba, infinito. Então, quer dizer que nunca vai ser capaz. Então, você com pouco conhecimento, você faz um estrago muito grande. Essa é a simetria. Da mesma forma, a capacidade de ataque, ela é assimétrica em relação à capacidade de defesa. Primeiro ponto. Segunda assimetria é a parte de regulamentação, de legislação. Então, você tem uma assimetria muito grande também. Então, você tem um time to market. Cara, vamos fazer carro autônomo, vamos colocar drone para voar, vamos fazer um monte de coisa aí. Vamos colocar IA dentro do robô é sem fio, vamos colocar ali gerando power grid, etc., carregando o carro. A hora que você coloca o carro para carregar na tomada, está passando eletricidade. Você acha que é só eletricidade que passa ali? Passa atualização de software, passa um monte de coisa. Você aproveita o canal que está ali. Então, você tem muita coisa envolvida nesses aspectos e que não estão regulamentadas. O parto que é para falar em LGPD, a dificuldade que a gente tem de legislação, de regulamentação, de padronização. Então, o tempo que você gasta para gerar uma nova tecnologia, para habilitar novas aplicações, é bem menor do tempo que você gasta para fazer a legislação. Então, você tem ali uma outra assimetria. Beleza, com isso em mente, os ataques, eles são direcionados a uma forma mais, tipo, teoria ali dos grandes números. Então, não é o indivíduo que está sendo atacado. Você percebe isso? Não é... Cara, se a pessoa pegar uma informação minha, quem sou eu, que utilidade tem isso, etc. O indivíduo não ser assim tão o foco, mas a hora que você pega em grande quantidade, você extrai informação estatística disso, começa a ficar bem interessante. E a partir do momento que você faz os ataques em massa, começa a ficar interessante, porque, por exemplo, você tem uma câmera IP, né, é outra aplicação muito clara aí pra gente, que tem um Wi-Fi, com certeza, e você coloca ali um botzinho. E esse bot, cara, quem que vai rodar um antivírus, quem que vai rodar uma atualização, quem que vai dar um PS ali para ver o que está rodando dentro da câmera IP, né?
mas tem lá o bot que ele está suspenso, dormindo, em algum, e a partir de algum momento de uma rede de comando e controle, isso é ativado e a gente gera ataques poderosíssimos, que são um monte de formiguinhas, né? São um monte de equipamentos desse, que tem pequenos robôs, então uma rede de robôs, uma botnet, que faz um ataque, né? Então, aí, de novo, não é o indivíduo, não é o equipamento ali, ele não está talvez interessado nos dados, nas informações, mas ele está interessado para outros fins. Então, isso é bem interessante de se perceber. Assimetria, e você pega o comportamento em massa, né? Então, essa aqui é o ganho aí. Esse comentário que você falou, essa questão do comportamento em massa, quando você estava falando isso, eu pensei que, às vezes eu acho que, eu não sei, assim, o que me veio à mente é que tudo isso que você falou também pode ser usado para comércio, né? No sentido de que você extrai coisas, por exemplo, sugerir padrões de consumo, né? Então, às vezes a gente, do jeito que o senhor falou, às vezes a gente pensa assim, isso, por exemplo, um ataque militar e tudo mais, mas é um ataque de marketing também, né? Em que você consegue basicamente mapear a casa da pessoa para vender alguma coisa, né? Sim, Que é sim. algo aí tão danoso quanto, né? E aí, Mas muito volta obrigado nessas pelo simetrias, né? Para convite. você, às vezes, para você fazer um ataque desse, sei lá, custa US$ 1 milhão. Mas a recompensa que você vai ter um lucro ali de 500 milhões. E aí são os APTs, né? Começa a ficar claro a questão do APT. Aí vale a pena o investimento, porque a simetria é grande. O custo de você pegar e atacar, ele é bem menor do teu esforço de Jonas entender quais são as vulnerabilidades e fechar todas as portas que você tem. Imagina qual o custo que você tem. Fica claro aí, fica evidente aí a simetria de proteger com atacar. Você vai gastar seu tempo, você vai ter que ler, você vai ter que aprender um monte de coisa, vai fechar, pode ser que não tinha nada, pode ser que tem, pode ser que você está com a impressão que gastou tempo à toa, em vão, né? Então isso aí tudo faz parte da conta. E tudo é aproveitado do ponto de vista dos atacantes. Eu vou ler agora o comentário do Matheus. Ele pergunta dele o seguinte: o sinal atravessa por diferentes materiais, né? Como é processado esse sinal para distinguir um material do outro? Eu acho que é isso que ele quer dizer. Eu ia Muito ler a legal. pergunta, obrigado. Opa, Matheus, pá, pergunta aí. Olá, Olá, Matheus. olá, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pela palestra, foi muito boa. Eu fiquei bastante curioso no momento que o senhor falou a respeito sobre das assinaturas e tudo mais, que é capaz de distinguir os tipos de materiais que o sinal passa por. Então, é, eu fiz duas perguntas, deixa eu achar primeiro. Well, tá. Como é que esse sinal é processado para fazer essa distinção? É pela inteligência artificial ou o próprio roteador? Você poderia ir mais a fundo nessa explicação, por gentileza? Claro, claro. A antena vai pegar e vai emitir um sinal, certo? Então, esse sinal você passa a uma transformada Fourier. Transformada Fourier, você tem duas, você tira, remove o tempo, você leva isso para o domínio da frequência, você tem amplitude, você tem fase. Então, você consegue representar o sinal dessa forma, né? Então, ele é emitido de alguma forma, e é o sensor que ele é capaz de emitir. Do outro lado, você tem um receptor, e é no receptor Uhum. que a mágica acontece. No receptor, você tem um sinal, um sensor. Qual sensor é esse? É a antena. A partir do sinal que bate ali, ele chega no domínio do tempo, passa uma transformada de Fourier. Você vai ter a questão da amplitude e da fase. Você trabalha. A fase é boa para você capturar movimentos, né? E a amplitude é para você capturar coisas físicas que estão ali, um ser humano que está, dois seres humanos e assim por diante. É parecido com o comportamento de um SAR, nesse sentido. Sim, exatamente. Então, Então, eu consigo fazer isso, obter essas informações de amplitude e tudo mais, com qualquer roteador que já existe no mercado, ou tem uns roteadores que são mais específicos para isso? exato. Está começando a ficar mais popular, né?
A partir do momento que tiver a padronização e tiver escrito lá 802 BF no equipamento que você está comprando, ele vai ter total suporte a isso que a gente está fazendo. Hoje, a gente pega alguns modelos específicos que tem o driver que nos permitem extrair essas informações. Interessante. Uma curiosidade agora. Por exemplo, os telefones, smartphones eles já vêm tipo com Wi-Fi 5 a 6 alguma coisa. Eu consigo fazer essa mesma obtenção de dados que um roteador normalmente faria, mas com o celular Android ou iPhone. Sim, sim. Você vai precisar de um root nele, né? Hoje a gente sabe que dois funcionam, o Galaxy S7 e o Galaxy S8. Eu estou trabalhando com o banco, com o Sicredi, eles adquiriram esses dois, são celulares antiguinhos, mas a gente adquiriu eles para a gente poder fazer o teste agora. Faz o root e a gente coloca um software. Aí, a hora que você faz o root, na verdade, o que você tem ali é um Linux. E aí, cara, Uhum. fica muito semelhante ao Raspberry Pi. Que aí é só coletar as informações e boa. Muito Então, interessante. Eu agradeço. o driver que você Oi, coloca, você pega o sinal e trabalha em cima dele. muito interessante. Muito obrigado. Ok, tem um comentário do Eduardo Miranda que IP-câmara também é possível invadir. Ele acha que poderia ser uma área de pesquisa. Acho que ó, já Sim, comentaram, sim, né? sim, com Ok. certeza, com certeza. A IP câmera ela pode ser via cabo e ela pode ser o Wi-Fi. Então, pensa no Wi-Fi e é bem possível, com certeza. O César Costa fala sobre ferramentas do Kali Linux, o Elvésio falou que tem também Wi-Fi Lax. Vocês têm algum comentário Wi-Fi. para estudar o segurança, ataque e defesa do Wi-Fi? Você chegou a usar alguma ferramenta tipo Kali Linux? Isso, a gente usou o Kali aqui, exato, Ok. mas não exploramos assim a exaustão. É algo que a gente quer fazer. Porque na verdade a gente testou só com força bruta, mas existem vários outras formas. Então, é que não existe nada. Tipo assim, você vai na internet, não tem um medium. Até estava conversando com o pessoal para a gente fazer um medium, porque se alguém procurar na internet, só vai existir um medium, que vai ser o nosso, explicando como que a gente faz isso. Então, não existe nada. Então, a gente tem um esforço para romper essa parte tecnológica grande, né? Então, por enquanto, a gente não foi tão a fundo nos ataques. Mas agora a gente começa a facilitar bastante, a gente está indo a fundo nisso. Ok. Pessoal, tem algum comentário a mais? Pergunta? Tava, Ok. eu Opa, pode pensei que, por falar. exemplo, quanto mais hoje em dia tem, eu não sei se você chegou a falar, né, mas geladeira, né? Então, geladeira, Smart TV, câmera, né? Então, basicamente, quanto mais desses dispositivos, basicamente você consegue reconstruir quase a casa toda, né? Se brincar. Com- Não, então, é isso que eu estou falando. Naturalmente, a gente já está instrumentando o nosso ambiente, entende? Você percebe? Sim. Intuição. O que a gente tem aqui é intuição. Há uma intuição muito grande que teremos uma grande penetração do mercado no sentido de Wi-Fi Sensing. Por quê? Porque, cara, é caixa de som que está ali, o celular que você tem, a lâmpada, essa questão da lâmpada, todo mundo compra lâmpada. Imagina assim, você não precisa ter uma geladeira. Quem que vai ter uma geladeira com Wi-Fi? Algumas pessoas vão ter, outras não vão ter. Quem vai ter lâmpada em casa? Todo Começa a mundo. ficar muito claro esse tipo de coisa. É. Tá certo. Só se não tiver mais nada a perguntar. Lourenço, outra vez, muito obrigado. Excelente palestra. Foi uma ótima discussão. Espero contar com a sua colaboração de vez em quando aí. Opa, pode contar comigo, fico muito feliz, agradeço novamente, VJ, o contato, o convite. Rafael, muito obrigado. A audiência que está aí, né, o pessoal, muito obrigado por participar, perguntas interessantes. Feliz de estar aqui com vocês, esse tempinho aí, conversando aqui, batendo um papo com vocês, né? Muito obrigado, pessoal. Se precisarem, Obrigado. contem comigo, estou por aqui. Tranquilo, obrigado aí. Falou. Rafael, tem alguma coisa? Acho que Só até é. semana que vem, então.
Tá bom, então. Obrigado, pessoal. Até mais. Até semana que vem.